Olá, saudações, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola de Profetas. Que Deus te abençoe, que você possa sair daqui extremamente cheio. Aliás, estamos aqui presencialmente, tanto no online, e você que está nos acompanhando no YouTube, via Instagram ou qualquer plataforma da nossa rede social, só basta você compartilhar aí no link, seja instrumento de Deus para abençoar a vida das outras pessoas. E também se inscreva no nosso canal para que você seja notificado e pode ter certeza que assim como Deus falará ao teu coração, você vai ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas se você apenas compartilhar esse link. Vamos agora a mais uma aula. Então, voltando sobre os dons espirituais. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que os dons ministeriais não são dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7. Aliás, vamos deixar aberto aí só para a gente nunca esquecer de como o mover do Espírito Santo se manifesta na vida da igreja, né? Os dons espirituais são exatamente voltados para não somente para a igreja, a edificação dela, mas para o mundo. Os dons ministeriais está lá em capítulo 4, versículo 11 de Efésios. Mas agora a gente vai focar nos dons espirituais. Nós também falamos sobre os dons naturais. É aqueles dons que por você praticar você desenvolve uma habilidade natural e isso às vezes nasce com a própria pessoa, ou seja, você desenvolve uma habilidade. Então isso você vai encontrar lá no livro de Coríntios, salvo engano, acho que a partir do capítulo 12. Mas capítulo 12, versículo 8, vamos ouvir, na verdade, o que a Bíblia nos fala, só repetindo aqui mais uma vez esse texto, que está sendo projetado aí para você que está nos acompanhando nas redes sociais. Também o 1 Coríntios capítulo 12, que diz o seguinte, a palavra de Deus, o versículo 8, 12, versículo 8. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. A outro, de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas ele destaca no verso 11, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como ele quer. Primeira coisa que eu preciso discernir é que quem organiza, quem administra os dons espirituais é o Espírito Santo. Tendo em vista esse versículo, ele diz que é o Espírito que trafega, que se move na vida da igreja, distribuindo a cada um, segundo a vontade como ele quer. Naquilo, no versículo 7, ele deixa claro aqui que ele distribui, a manifestação é dada a cada um ao que for útil. Logo, o mover do Espírito Santo através dos seus dons na vida da pessoa tem que ter um propósito, uma utilidade. Então, obviamente, o propósito principal é provocar na vida das pessoas arrependimento. Porque tudo que Deus quer na vida da pessoa é o quê? Pensando bem. O que alegra o coração de Deus? Mais do que uma cura é o arrependimento. A Bíblia diz que o céu faz festa, não com uma cura. Que o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Então, tudo que Deus cria de sinal, de milagres, é para produzir no coração do homem fé, primeiramente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E se você continuar lendo lá no capítulo 10, versículo 9 do livro de Romanos, ele diz que quando você tem fé e acredita no seu coração e crê, você é salvo. E a Bíblia até fala, né? Como ouvirão se não há quem pregue, como crerão, né? Se ninguém nunca pregou. Então, ele fala aqui de um processo de você ouvir para crer. Então, logo, Deus, através dos sinais, provoca nas pessoas a fé, porque o primeiro passo para o arrependimento é acreditar. Eu não me arrependo daquilo que eu não acredito. Quer dizer, como eu posso estar convencido de pedir desculpas ou me humilhar de uma coisa que eu não acredito que eu estou certo, que eu estou errado? Então eu preciso me convencer. Então o Espírito Santo ele é especialista no convencimento do homem, de acordo com o capítulo 16, versículo 8 de João. Em diante você vai ver que o Espírito Santo ele é o quê? O que é que ele faz? Ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, ou da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ele é especialista no convencimento. E ele também é o agente de transformação, de convertimento.
Toda conversão nasce de uma convicção, ou seja, primeiro me convenço para depois eu me converter. Não há como você se converter sem se convencer. Mas o problema é quando você só se convence que Jesus é o Salvador e não se converte, deixando Ele transformar. O Espírito Santo não quer mais nada além de transformar para te modelar como igreja para o encontro dele nos ares. Essa é a função dele. Ele diz, Senhor, olha, não se turbe o vosso coração, capítulo 14 do livro de João, crede em mim. Na casa do meu pai, ele continua, há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar lugar para vós, para que onde quer que eu esteja, vocês também estejam comigo. Aí ele continua narrando, você vai ver lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele chega e diz, mas eu enviarei outro Consolador para que fique convosco, ou seja, que ele continue produzindo em você o mesmo conhecimento que eu não estando aqui, porque eu vou preparar lugar para você. Então, se eu vou preparar lugar para você, você vai ficar aí. Todavia, o Espírito vai conduzi-los a mim. Então, qual é a função do Espírito Santo? Te adornar para o encontro do noivo. Qual é a função da igreja? Te modelar, te tratar, te ensinar, te desenvolver. Então, por isso que os dons espirituais, o nome é dom, porque não vem de você. Porque se fosse vindo de você, não seria dom, seria habilidade. Vamos lá, eu tenho uma habilidade de curar, então eu seria um médico, não seria um dom de Deus. A partir do momento que você tem habilidades, você não tem um dom do Espírito, você tem dons naturais. O homem, ele é sozinho, dotado de capacidade natural de desenvolver coisas. Quantas pessoas inteligentes você já conheceu na sua história? Quantas pessoas você vê que, uau, ele é um autodidata, né? Citou exemplo de, dentro da minha própria família, eu tenho meu irmão tem dons diferentes do meu. Lá nós temos dividido em 3. O meu irmão mais velho, ele tem uma habilidade natural para edificar, para construção. Ele não tem um título de engenheiro, mas o que ele faz é de uma sabedoria fora do normal. Já o meu outro irmão já tem uma outra habilidade. Ele não é um construtor, ele não é um cara que resolve muito problema, mas coloca a mão em tudo que ele pega, ele consegue empreender, é uma loucura. Ele consegue fazer dinheiro com o que chega na mão. É uma coisa que eu não tenho. Já agora, uma habilidade natural. Agora, não, eu consegui produzir esse dinheiro, foi um dom do Espírito. Não tem como você associar isso. Agora, você é dotado de dons naturais porque uma parte de Deus é em você. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor, não é isso? Então, se o Senhor é totalmente sábio, cheio de inteligências, ele é o Senhor de conhecedor de todas as coisas, criou o homem perdeu a capacidade, isso mesmo perdendo a capacidade ainda usa só 10% do seu cérebro e faz tantas coisas, no máximo que um homem utilizou do seu cérebro, de acordo com os estudiosos, foi 14%. Dizem que se eu conseguisse guardar, para preencher meu cérebro inteiro, eu guardaria cerca de 25, memorizando 25 mil livros. A sua memória tem capacidade de guardar. E olha que a gente só usa 10%. Olha, que quando o tempo a pessoa vai utilizando menos, a gente vai utilizando 6%, alguns caducam, é por isso que a gente chama de caducar, né? Usam 4%. A média do mundo não é 10%, entendeu? E aí o engraçado é que então nós temos tanta habilidade, você pega aqui, isso aqui é 10 coisas, um celular hoje, era um alarme, lembra que a gente tinha que comprar um negocinho para ter um alarme? Hoje não é mais, hoje você vê horas aqui, um relógio, mesmo, tudo acoplado, hoje a internet, ele é um computador, você ouve rádio, você ouve tudo, você acessa a internet, ou seja, ele praticamente, a inteligência desses 10% de uma pessoa conseguiu criar isso, mas mesmo assim não é dom espiritual. Porque o dom espiritual, ele transcende o natural, ou seja, quando é o Espírito, não tem como você achar resposta na lógica. Vou repetir, quando é um dom espiritual, você não tem como achar resposta na lógica. Tentar entender como foi que uma água virou em sangue com Moisés, consegue interpretar. Não, ele pegou e tingiu daquele negócio. Não tem, porque a mente não consegue compreender. Como você nunca teve um estudo, chega de repente, eu vou orar por você. O médico, o cara apresenta para você laudos, exames, dizendo que você é doente, que você teve isso, que você teve aquilo, mas de alguma forma, você ora por alguém, você nunca sabe nem dizer o nome da enfermidade, o cara fica bom apenas com uma oração. Tem quem explique isso? E aí que é o dom espiritual que vai além
da nossa lógica. Por isso que é dom. Para que o Deus possa ser glorificado, o mover do Espírito faz com que algo a mais venha sobre você. Esse processo é simples. Para Deus operar, flui de forma que você não precisa de, tipo assim, algo extraordinário para acontecer. Não, hoje Deus vai me usar porque um anjo me veio de noite. Não. Você está aqui do nada, aconteceu mais cedo agora um exemplo. Eu estava aguardando nosso cinegrafista ali para vir conosco. Aí eu disse, olha mano, aproveitei esse tempo aqui, sentindo meu espírito, fazer algumas ligações. E fui fazendo, ligando, mandando mensagem, ligando, falando. A pessoa, pastor, como fazer? Foi bem, só com muita dor. Na hora, ela citou a palavrinha dor. O que é que eu tenho para oferecer? Nada, mas ele tem. Hora, liguei para ela, na hora, faça isso, faça aquilo, determine isso, papá. A mulher acabou chorando no telefone. Tá bom, irmão, tenho que ir agora. Teria condição de, por telefone, alguém ser alcançado? Entende isso? Só para quê agora? Para que o homem que faz, ou seja, o instrumento que é nós, que somos nós, seja maior do que o que somos? Ou, na verdade, a Bíblia diz que eu nem grande sou. A Bíblia diz que eu devo tornar o meu irmão maior que eu, né? Então, não há nada em nós que chame ou atraia a Deus. Não, aquele ali é usado por dons, porque ele tem uma determinação. Bom, se for assim, eu vou dizer que até o jumento tinha dom, né? A habilidade que atraía Deus para usar, né? Então, não é isso que atrai a glória de Deus. É como Ele quer, para o que Ele é útil. Os dons espirituais também, você vai entender que você o busca. Ele não vem se você não buscar. Agora, Ele te usa naquilo que Ele é útil. Se Ele entender que naquele mover, você vai numa casa e de repente o Espírito Santo quer mostrar a alguém aquele ambiente, o que está por trás no mundo espiritual, Ele vai dar um discernimento de espírito. Talvez eu não vou ver nada, o irmão aqui do lado não vai ver nada, mas alguém aqui naquele ambiente vai ser atingido por Deus. E naquele dom que o Senhor usou, para que seja útil, eu tenho que buscar mais. Como? Eu devo continuar buscando. E os dons espirituais, ele é dividido em 3 classes. Daí a gente falou sobre os dons de quê, gente? Só para lembrar, os dons de poder, a gente falou sobre isso. Quais são os dons de poder que a gente falou? 3 categorias, né? Os dons de poder tem 3 dons. Dons da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento e os dons de discernimento espirituais. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Você que está acompanhando conosco aí no chat, queria que você deixasse nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que em tempo nós vamos responder. No discernimento de espírito é interessante porque, primeiro, não posso dizer que não sente, porque é no espírito que você tem a visão, mas também não posso dizer que você não vê. Como é o exemplo que a gente cita? Geazi. Geazi, ele viu. A Bíblia diz que Eliseu então orou, Espírito Santo, abre os olhos dele para que ele veja. A Bíblia diz que estava sitiado lá porque o profeta Eliseu estava revelando o que estava, o conselho do inimigo para invadir Israel. E naquele momento a Bíblia diz que, você se recorda disso? Que é dessa história, que então sitiaram lá Israel e ele foi, Geazi, viu o servo de Eliseu, loteado de pessoas. Então ele volta, ai meu Deus, muitos carros e seus cavaleiros. Então Eliseu ora e diz, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ou seja, ele sentiu? O que ele sentiu? Medo. No dom de discernimento do Espírito Santo, você não pode também dizer que você não... Às vezes você não vai ter uma visão, você vai ter uma sensação. Às vezes você vai ter por exemplo, você pode chegar em um ambiente e você ter sensações. Aí você pode utilizar 5 sentidos da pessoa, né? Tato, olfato, paladar. Você pode ter sensações, audição e visão. Você tanto pode usar um quanto o outro. O canal, pouco importa, mas a maneira como Deus vai fazer, Ele sempre vai direcionar para o Espírito. Você sente que aquilo não é normal. Pode ser um cheiro. Você chega em um lugar e de repente você chega um cheiro de enxofre. Aquilo não é normal. Ou seja, qual foi você não está vendo nada. Você só está sentindo. E o seu espírito está apontando um incômodo. Você entra num ambiente cujo peso espiritual está no ambiente. Entendeu? Você nota isso. Você chega em determinado lugar, em algumas cidades, por exemplo, onde você sente o peso espiritual.
Pode observar onde tem muito índice de morte, assassinato. Às vezes você vai em algum ambiente de drogas, esses ambientes pesados, você sente no seu espírito. Aquilo não é um dom, uma manifestação, mas é uma sensação que você sente no espírito. Às vezes é tão forte que isso transfere para o seu corpo em forma de arrepio. Tanto para a parte divina como demoníaca. Existe o arrepio divino, onde você sente um arrepio, mas aquilo é no seu espírito. O outro, normalmente ele vem por... Você se sente do lado, de um canto, do outro. O de Deus, normalmente, pela experiência, talvez alguém possa implementar aqui com outras experiências, ele vem de dentro. Você sente. É diferente. Agora, quando é demoníaco, alguma coisa nesse sentido, você sente até mesmo do lado. Algo passa aqui, vem arrepia do lado, você percebe onde está aquilo. Como Deus... Ele tem suas maneiras de trabalhar. Eu estou citando exemplos de coisa que acontece comigo, mas não quer dizer necessariamente que seja, como eu posso dizer, uniforme. O que acontece comigo no discernimento vai acontecer com os outros. Vai chegar momentos onde você vai ver tudo, pessoas não vão ver nada. E você fica, o que esse cara está vendo aí, meu Deus? Agora, o discernimento de espírito não se trata de discernir só demônios. É um erro achar. É discernir o mundo espiritual. É discernir, ver anjos, por exemplo, está num dom de discernimento de espírito. Entendeu? Essa presença do mundo espiritual. É descortinar o céu, como Geazi viu os anjos de Deus. Então, é descortinar o mundo espiritual. Agora, em que momento ele se manifesta? É muito simples. Na hora que a presença de Deus, por exemplo, se torna forte, às vezes você vai ter um discernimento de espírito do que está acontecendo naquele ambiente ali. E não foi demônio. Eu vi anjos aqui nesse lugar, em forma de uma visão. E não é dom de palavra de conhecimento, nem dons que a gente fala de revelação dos outros, ou palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, mas foi um discernimento de espírito. Eu vi aqui que Deus, na hora que a pessoa estava assim, aconteceu isso e aquilo. Eu vi uma mão, eu vi algo. Discernimento de espírito. Ninguém viu. Agora, à medida que você vai buscando mais, ele vai dilatando. Dom é assim. Dom, você não começa sabendo. Aliás, você não sabe o dom que tem até ser usado. E depois você fica tentando encaixar. Então, por exemplo, as aulas mais difíceis é entender o dom do Espírito Santo na teoria. Porque você só compreende ele com prática. Você compreende ele fazendo comparação. Ah, então isso é dom. Ah, tá, eu tenho isso, né? Ah, já aconteceu. Você não consegue discernir os dons espirituais se não for comparando com exemplos que você viveu. Mais nada. Aí você, dom de profecia, ministério profético, dá um nó se você tentar entender na teoria. Agora, o dom, ele se manifesta de uma forma em que inicialmente nós não conseguimos compreender que é um dom. Você vai trabalhando ele, você vai com as experiências se acostumando. Por exemplo, no dom da palavra de conhecimento, que é o chamado dom de revelação, que as pessoas utilizam muito isso, essa palavra, dom de revelação é o dom da palavra de conhecimento aqui. É um dos dons de palavra de conhecimento, mas eles chamam muito dessa forma. Então, pensando, você percebe que há um indício, no seu espírito tem algo que está acontecendo, você só não sabe o que é. De repente você se aproxima de uma pessoa, algo você vê que ninguém está vendo, e aquilo continua no teu espírito. E você fica meio que desconfortável dentro de você, é uma coisa silenciosa, aí vem aquela voz de direcionamento. Ele está assim. De repente, quando é que o dom, então, como é que ele operacionaliza? Quando você coloca para fora, Deus vai te revelando mais. Não é uma coisa, não, ele passa o filme todo assim, não. Você vai, você sente no seu espírito e começa. Quando você diz, eu não quero, aí Deus levanta outro. Aí a gente diz na cara de pau, eu também senti isso. Porque a gente não está acostumado ao mover do Espírito de dentro para nós. Você já observou? A gente se arrepende muito por não ter feito, mais do que por ter feito errado, né? Também. Quantos cultos? Alguém tem essa experiência assim, vergonhosa, né? Pra gente, né? Porque a gente olha para trás e diz, pô, meu Deus do céu, quanto eu era menino, gente. É aquela velha história de que eu, querendo o dom do Espírito, perdeu a chance, né?
Não, sabe o que é engraçado? É quando eu chegava, achava que a manifestação do Espírito Santo no dom de línguas era se eu pegasse na mão daquele que tivesse mais tremendo. Eu ia no culto de oração, rolava naquele retículo ali, aquele que estava mais lelele ali, eu grudava. Oh, glória, recebo agora, e nada fluía. Mas você nunca fez isso, irmão. Chegar na igreja, ver quem estava orando mais forte, eu vou sentar ali perto, talvez pega, encostava assim, ó, para ver se o negócio pegar, eu não sentia nada, sempre. Eu não me esqueço de... Alguém já teve essa experiência, gente? Ou é só eu que passei por essa vergonha da minha meninice espiritual? Pastor, e quando a pessoa bota a mão e cai, o que é? É dom ou não é? O que é e o que não é? Pega o terno e vai, o terno ungido... Ou nem bota a mão e vai, isso, né? O que é? É dom espiritual, o que é, entende? Mas deixa eu te explicar, se a manifestação do Espírito Santo, a pessoa quando ela está cheia dessa unção, se isso é um dom ou não é. Primeira coisa, a gente precisa compreender o mover de Deus, o mover do Espírito. Se você analisar a história, a santidade de Deus era dividida dentro do tabernáculo por um véu. A Bíblia diz que esse véu tinha 18 metros, você tem noção. Um véu de 18 metros, imagine quantas pessoas para carregarem e quanto pesado não era. O véu se rasgou de alto a baixo, então dando acesso à presença de Deus, que agora não está mais por um véu preso, limitado a um tabernáculo, sendo que nós somos o tabernáculo de Deus. Então a presença de Deus flui. Ela não só flui, como ela está dentro de você. Então você nunca entra na presença de Deus porque você já está. Aliás, a menos que você saia da presença, então você entra de novo. Mas em via de regra você não diz, eu entro na tua presença, sendo que você já vive na presença. Tá. Mas dentro da presença existe a manifestação daquela presença. Deus está aqui? Está. Mas não quer dizer que ele não esteja lá no inferno. Porque ele é presente e é onipresente. Agora, a presença dele se manifesta no inferno com a ira. A ira de Deus está presente lá. Mas Deus não deixa de estar lá. Mas a presença manifesta é quando ele se move. Lembra da nuvem quando o povo de Israel estava? A Bíblia diz que a nuvem se movia com o peso da glória. Você vai ver lá em Números capítulo 9, versículo 15 em diante, que a nuvem descia sobre o tabernáculo, então o povo andava. O povo se movia. Depois que ela parava, todo mundo se assentava. Sinalizando o quê? A presença dele. Ele utilizando um fator natural para atrair algo e revelar algo sobrenatural. Repito, um fator natural para atrair e demonstrar algo sobrenatural. O que posso então dizer? Isso é unção. É algo que flui de dentro para fora. Para quem está aqui é natural. Para quem está fora é sobrenatural. Mas não vem da pessoa, vem do que a pessoa está representando naquele momento. Vamos pensar um pouco. A unção de Deus, quando ela se move dessa forma, é a presença da glória dele. Como a Bíblia diz, por exemplo, que a presença andava na arca, sinalizando a arca, quando Uzá, vendo que levando a arca de um canto para o outro, a pedido de Davi, tinha sido roubada pelos filisteus, e a Bíblia diz que Uzá, um dos levitas, salvo engano, ele foi tentar pegar para não tombar essa arca e cair, e morreu de uma forma assustadora. A santidade de Deus ela é tão forte cuja carne não consegue sentir. Então, e quanto mais denso for a presença da glória de Deus, acredite você, quanto mais denso for a presença da glória de Deus, mais a gente percebe, a gente sente aquilo. Alguns não conseguem ficar de pé porque o nível de glória num ambiente espiritual é tão forte cuja carne da gente que não suporta. Então, isso causa o quê? Você vai ver naturalmente às vezes a pessoa cair, às vezes a pessoa passar. Até para um ato profético, por exemplo, você pegar um terno, você vai ver muito isso acontece. Não é o terno em si, gente, é o mover da glória de Deus e o ato profético do profeta. Ele fala, receba aí. A partir do momento que ele fala, aquela palavra gera vida. É como você pode fazer também. Simples. A sombra de Pedro não curava? Também, um apóstolo que usou um lenço para receber a cura, que ele não estava no lenço, né? Estava na palavra. A Bíblia diz que quando chega um centurião, no capítulo 9 do livro de Mateus, acho que capítulo 8, salvo engano, ele chega assim no livro de Mateus e diz, olha, eu vim aqui buscar cura para o meu servo. Disse, não, fica tranquilo, Senhor Jesus, não precisa ir lá não, só basta uma palavra. Então está muito mais ligado ao que você decreta.
do que o objeto que você usa. Às vezes não vai estar ligado ao que você diz, mas está ligado no que a pessoa crê. A mulher do fluxo de sangue. Ela já dizia dentro dela, se eu, sozinho, tão somente ir até lá, ou seja, a cura já tinha acontecido aqui, ó, dentro dela. E ela concretizou com um ato profético. Eu vou até ele. Não precisa nem chamar a atenção dele, não precisa nem ir lá. Só basta eu tocar na aula. O nível de fé dela, ela olha, o que é menos improvável de eu conseguir chegar até ele, eu vou receber a minha porção. Então não dependia do profeta ali. E ele sentiu algo fluir. A unção flui. Ela não fica em você, ela reverbera, ela se transfere, ela passa. É tanto que quando você ora por alguém, você pode estar sentindo o que a pessoa está sentindo. É por isso que existe essa transferência demoníaca, onde a gente também pode, objetos consagrados. Não é o objeto, é a representação, o pacto que foi feito naquilo ali, que atrai uma porta. E não é o objeto em si, é o que é. É por isso que quando a gente vai fazer um processo de libertação, às vezes a gente vai ter que sinalizar, precisar de um discernimento espiritual para entender qual é o ponto de contato, de acesso que o inimigo está tendo. Aí às vezes você vai precisar não só de um discernimento espiritual, mas entender que dentro do processo de libertação tem que ter a cura da pessoa. Às vezes o demônio está entrando não é por um objeto, mas por uma ausência de perdão. Que enquanto a pessoa não perdoar, ela não a liberta. Aí você está lá, sai demônio, expulso do capeta, vai capeta, sai desse corpo, esse não te pertence mais, o capeta, eu não saio. Aí você fica tentando, começa a vir a dúvida, será que é eu? Será que eu estou em pecado? Será que eu não estou? Mas eu estou usando o nome de Jesus, em nome de Jesus, e ele não quer essa eu não saio desse corpo. Se você não tiver o discernimento espiritual, eu te pergunto, você vai conseguir compreender? Alguma pergunta? Você que estiver no chat aí, pode deixar seu link, seu comentário, que a gente também vai trazer ao tempo a resposta. Já tive situações em que eu estava na igreja, comece a orar agora por uma pessoa da sua casa. O demônio manifestou, manifestar. Uma pessoa que eu amo. Crente. Você está aqui, de repente você começa a orar, daqui a pouco o demônio pega a pessoa em vez de pegar o que está lá. O que é isso? Entende? Aí eu fico me perguntando, como a gente vai tentar compreender isso? Não compreende. O dom de discernimento espiritual e o mundo espiritual, ele não segue ordem lógica de nada. Por exemplo, você começa interpretando como é que Satanás chega diante de Deus para falar de Jó. Ele chega diante de Deus transvestido de um anjo. Primeiro, Deus não se deixa enganar. Ou você acha que Deus não sabia da presença maligna ali. Ou você acha que Deus também não sabia que a serpente, ou a suposta serpente que a Eva ouve, não era... Peraí. Você acha que Deus não sabia? Aí Deus não só não sabia, como revela. O que é que você está fazendo aí, capeta? Porque Deus puxa o diálogo com o demônio. Do nada ele diz, você viu meu servo Jó? Ou seja, ele permitiu a presença dele, que a ninguém engana, para poder trazer a uma verdade. Agora, compreender isso por lógica, disseram, não dá. Agora, compreender também isso, eu sou cristão, tem algo que a pessoa está sentindo, de repente aquilo transfere para mim, sendo que eu estou bem com Deus? Não deveria ser o contrário? Eu estar bem com Deus e orar para a pessoa que sentir mal? Não é uma coisa que humanamente você não tem. Então, como compreender? Mas discernimento espiritual, ele te dá uma direção para a compreensão do mundo espiritual. Mas as coisas encobertas, Deuteronômio 29, pertencem ao Senhor. As cobertas pertencem ao Senhor. As encobertas pertencem ao homem. Então, aquilo que Deus não revela é aquilo que sozinho já teria dificuldade de compreender. É por isso que eu prefiro 10 vezes mais ter discernimento espiritual de que dons de profecia, eu falo por mim, porque o nível de importância dele, ele permite compreender coisas que você sozinho não entenderia. Como é possível compreender? Me diga o que eu falaria para uma situação dessa. Agora, por exemplo, você vai ver Jesus fazendo transferência num barro, cospe no chão, e faz uma pocinha de lama, e aí enfia no olho da pessoa. Não era mais fácil dizer, receba a cura? A transferência. Aí eu te pergunto, mas como é possível isso? Porque o que ela estava sentindo não é a comida, porque a comida desceu. Foi o pacto, a aliança, a porta de acesso. Por exemplo, quando você vai ao médico e o demônio lá é espiritual, tem algo espiritual ali, o médico não descobre. Você faz exame, faz ultrassonografia, faz um monte de coisas e ninguém consegue discernir. É espiritual.
Tantas vezes acontece isso. Aí eu te pergunto, se é espiritual, a dor é espiritual? Não, a dor está somatizando na carne. A gente também não faz isso, por exemplo. Às vezes você está com tanto nervosismo com a pessoa que você fica com dor de cabeça. Isso se chama psicossomatização. Psico, que vem da mente, somatização. Você já viu uma pessoa que por falta de liberação de perdão, ela fica com a cara de velha, triste, não tem um sorriso? Psicossomatização. O corpo está tentando expressar o que a mente está fazendo. Se chama opressão. Você já observou gente assim? Ali é a alma que está doente. Aí eu te pergunto, no espírito também não é possível? Lógico que é, ué. A pessoa espírito somatiza, ou seja, no mundo do espírito, sente no corpo. Como demônios não habitam no espírito, porque o espírito volta-se para Deus, ele habita no corpo, e a gente vai estudar isso depois que encerrar aqui dons espirituais, ele habita no corpo. É tanto que quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, você não perde sentidos. Por isso que o espírito é submisso ao profeta, não venha dizer que não. E venha dizer, é mais forte que eu. Cara, mas é demônio, né? Que negócio é esse? O espírito opera dentro do seu espírito. Claro que Deus tem um poder de tudo, mas ele não controla isso. É você que deixa fluir. É diferente. Aí, quando é espiritual, ele manifesta no corpo. Demônio se manifesta no corpo. Então, você tem no corpo sintomas de manifestação. Aí, quando é que você percebe isso? Porque quando é o Espírito Santo, ele dá sintomas espirituais de que ele está aqui. Como a presença dele, você sente dentro um gozo, uma alegria, uma paz. Quando é demônio, você sente o quê? Uma dor de cabeça, uma agonia. Esse negócio daqui tá ruim. Estava com dor na pele. Observa que é o corpo que sente quando é espírito demoníacos. Pode observar. Chega alguém na igreja, ele começa a ficar incomodado demais. Aquela agonia. Ali é espiritual. O corpo dele está tentando expressar alguma coisa, a sensação. Não é frio, não é calor, não é barulho, não é nada. Ele está sentindo no corpo. Ali é demônio. Há um indício. Não é demônio. Não é assim. Há indício. Aí você começa a orar para você. O que é que você tem? Pastor, eu vim hoje porque eu quero uma oração. O que é que você tem? Dor de cabeça. Aí você começa, vem cá que eu vou orar por você. Ela começa, onde é que está? Tá tudo aqui na coluna, agora tacou tudo. O que é isso? Você já viu gente assim? Você começa a orar por um canto e vai para outro? Você nunca perceberam não, gente? Já alguém tem alguma experiência assim? Pode falar, gente, não está... A sensação que está dando é que o microfone está deixando vocês inibidos. Alguém nunca teve essa experiência? Já? Começou a orar por um canto da pessoa, daqui a pouco estava outro doente, com dor. Ali é demônio, gente, se movendo. Inclusive, a gente vai estudar algumas forças malignas, trabalham em extremidades. Bom, gente, aí a experiência, eu não posso dizer que é assim. Dores nas extremidades... São demônios que trabalham com chucaveira, espírito de morte, espírito de opressão, trabalham giramundo, demônio que faz a pessoa pensar demais, espírito de loucura, né? Demônios não tem nome, tá? Ele tem especialidade, espírito de loucura, espírito de enfermidade, espírito de... Aí você vai achar alguns na Bíblia, Beelzebul, tá? Você vai achar alguns demônios citados na Bíblia, normalmente são de alto escalão, você vai achar lá. Potestade, você vai achar demônios citados na Bíblia. Fora esse, os apelidos. Maria Padilha, quer dizer, é fêmea, o demônio. Maria Padilha ainda. Quer dizer, a gente colocou um nome para dizer espírito de prostituição. A área dele é prostituição. O que ele faz? Ele é especialista naquilo. Agora, Padilha cigana, sei o que mais, isso é coisa, caboclo, 7 saias, né? Exu da morte, 7 facadas, nomes que a gente coloca para representar uma especialidade. Herês, que trabalha com criança, coisa do tipo, entendeu? São coisas que a gente coloca por causa dos sincretismos religiosos, essas coisas todas históricas, folclóricas, que a gente coloca nomes, mas eles não têm nomes, ele tem especialidade. Jesus não expulsou demônio. Você, o único que disse que era um nome, não era um nome. Quem é que está aí? Qual é o seu nome? Qual foi a resposta do endemoniado de Gadara? Acho que capítulo 2. Legião. Por quê? Legião romana era composta de 6.000 soldados. Ele quis dizer, somos muitos. Mais que uma legião, ou seja, mais de 6.000 demônios. Qual era o nome dele?
Não tinha. Ou seja, o discernimento do Espírito lhe permite, isso na minha ótica, entre os dons do Espírito, eu prefiro muito trabalhar nesses dons, porque me permite fazer, evita até mesmo você perder tempo. Você está tentando expulsar um demônio da vida da pessoa, de repente, o que ela tem lá? Às vezes um problema psicológico. E você está gastando tempo com outras coisas. A pergunta que foi feita agora é sobre transferência. É quando eu oro por alguém, sinto o que a pessoa sente. Para que haja a cura, pastor, mas por que a gente sente? Primeiro, porque o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis e intercede por nós. Você intercede por nós, se você que sente o que ele sente, o amor pelas vidas, automaticamente você vai sentir. E quando você ora, você transfere. Normalmente, quando você ora por alguém e sente aquilo que a pessoa, seja uma angústia, algo que você orou, e normalmente você só percebeu isso na hora que você estava orando. Por quê? Quando você começa a orar, parece que algo descortina dentro de você e você é conduzido na oração. Você começa, a pessoa pede cura, mas você começa a orar pelo pai dela que está não sei aonde. Mas quem é que está orando ali? Só o Espírito Santo. Ela veio pedir cura e você, Senhor, visita agora a filha que não consegue liberar esse perdão. Senhor, visita ela agora porque ela está com muita raiva. Recente você pediu, ela pediu uma coisa, mas você, conduzida pelo Espírito, começou a ir na direção. Normalmente, quando você transfere, você foi conduzida a Deus para atingir o cerne. Coisas que você nem sabia, de fato não é. Entendeu? Mas para você é apenas mais uma oração. Mas para ela é atingir, é o Espírito usando você em oração. Pela fraqueza, pelo ponto, pelo porta, pelo acesso. Aí quem recebe? Você. E como é que fica bom? Orando, não por você, mas por ela, até sentir paz. Aí você fica boa, porque aquilo não é seu. Então eu preciso, Senhor, estou angustiado, estou isso, bateu uma tristeza, eu estava orando por ela, agora estou me sentindo mal, está uma dor de cabeça. Ora pela pessoa, até você ficar bom. Então, a gente já sabendo disso, isso são coisas que acontecem, mas nós não temos o domínio sobre elas. Então, dizer assim, é assim que funciona? Difícil. É para mim arriscado. Qual é o exemplo que eu cito? É deixar com que o Espírito indique a você. Tudo no mover do Espírito dependa dele, porque é ele que move. Qualquer coisa fora disso é carnal, é meninice. Né? Operar no Espírito, por exemplo, tem quanta gente, a gente quer demonstrar que a unção está sobre nós, mistura até dor, você está aqui orando por uma pessoa e você sente que Deus está mostrando, você! Aí começa a dar uma jarrada de línguas, parece que o que você vai falar revelando fica mais forte falando em línguas. Como é que é isso? Se a língua só edifica a si mesmo. Aí a gente tem esse hábito de achar, ou por um hábito de ter visto pessoas fazerem, pastor, porque a unção é tão forte, a gente vai. Eu até entendo, né? Mas quando você compreende o operar do Espírito, você vai ver que ele flui naturalmente. Gente, é sobrenatural o resultado, mas o operar é simples. Quem fala isso é Luciano Subirá, inclusive. Ele disse que quando Deus manifesta, é simples. Você não faz nada para aquilo acontecer. Vem. É fluir. Lembra que a primeira aula na escola de profetas, a gente aprendeu que Deus faz tudo certo, mas o homem complica tudo. Então, o operar de Deus é simples, porque o evangelho é simples, tudo de Deus é muito simples. Mas o resultado é sempre extraordinário. Uma situação que eu posso citar de exemplo, eu nunca me esqueço da minha mãe contando sobre a interpretação de línguas a primeira vez que Deus a visitou. Uma igreja grande, mais de 900 pessoas sentadas, mas era um culto de oração, tinha umas 300 ou 400 pessoas, e ela de repente lá orando num culto de segunda-feira de oração, aquele culto de busca do Espírito Santo que Deus se move de uma forma gloriosa. E aí ele começou a orar, e de repente ela orando, ela ouve uma voz de alguém lá embaixo, falando em línguas, e parece que é a língua da pessoa. Estranho que ela fala, vinha direto no ouvido dela, ela... está repreendido, sai demônio. E ela estava entendendo o que a pessoa estava fazendo, mas quando ela olhava, ela via a pessoa falando em línguas, só que ela, no ouvido dela, compreendia o que ela estava dizendo. A reação que a pessoa tem demonstra a ignorância que ela tem. Não quer dizer que Deus não haja de uma forma como tal, mas é preciso ter essa dependência do Espírito para como se comportar naquela situação. Espírito Santo, se o Senhor está me trazendo, me diga o que eu tenho que fazer. É esperar, nem que demore. Espírito Santo, só faça o que o Senhor quiser. Então me enche mais. Se é para me receber, eu não consigo discernir. É uma dependência, é dele que faz
para aquilo que lhe é útil, e observa lá o versículo 9 que a gente leu de 1 Coríntios, lá no final ele diz, e cada um, versículo 11, mas um só Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mateus, tudo bem? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Você que estiver aí nos acompanhando também no Instagram, ou talvez no nosso YouTube, pode deixar também nos comentários sua pergunta. Você está pedindo cura para uma pessoa, você vai sentir no seu espírito que não vai ser curado na hora. É aqui dentro. Você sente. Você já orou por alguém que você já percebeu? Você já faz a leitura espiritual. É algo inconsciente. Eu só sinto. Quantas vezes eu já fui orar por alguém, pedir a cura, aí o Senhor falou, ela não crê. Na hora. Mas você só percebe isso na hora da oração. Aí você olha. E quando você sente no seu espírito, deixa o espírito fluir. Espírito maligno, tal. Se tiver aquele indício, aí você deixa fluir. Porque cada vez que você vai fluindo, ele vai mostrando mais. É assim que funciona o dom da palavra de conhecimento. Você não vê tudo. Olha, eu sinto no meu espírito aqui. Eu queria chegar mais perto de você. Posso? Pronto. Quando a hora a pessoa permite você chegar mais perto, deixa eu mostrar outra coisa. Hoje você passou por... Aí Deus começa a mostrar um lapsus. Não é uma visão como se fosse um pano de fundo. A palavra de conhecimento é assim que opera. É o dom da revelação. Entendeu? E aí ele vai revelando aos poucos. E aí quando você percebe, quando é que você percebe que é uma palavra de conhecimento? É que aquilo que a pessoa está vivendo, só ela viveu. E só ela sabe. E normalmente não compartilhou com ninguém. A palavra de sabedoria é diferente. Todo mundo sabe da situação dela, menos o pregador que prega. Rapaz, você falou tudo da minha vida. O sermão fica desconexo porque o cara começa em A, termina em Z, mas falou tudo da vida da pessoa. Palavra de sabedoria. Quem não sabe é o profeta. Mas o cara que está lá, pode ser um assunto que ele saiba, ou todo mundo saiba, mas é a vida dele que foi atingida. Você foi o instrumento. Palavra de conhecimento, ele traz de dentro para fora. Algo que já passou, que aqui vem no profundo dele, e algo que só... De madrugada você estava lá, 2 horas da manhã, com a cara no travesseiro, chorando, dizendo assim, o que é que eu vou fazer na minha vida depois que o marido saiu? Poxa, não tem chance de aquilo ser... Eu achava que isso era revelação. Chamam de revelação. É um dom de revelação, mas o dom é a palavra de conhecimento, que é um dom de revelação, são vários. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Discernimento de espírito não é uma revelação? Palavra de sabedoria não é uma revelação, é trazer uma coisa que está em oculto para... Dom de palavra de conhecimento, trazer o passado. A gente só chama de dom de revelação. É um dom de revelação, mas não é o dom da palavra de conhecimento, que é 1, 2, 3 dons de revelação. Mas, claro, a gente sabe tudo que fala, mas não fala tudo que sabe. Imagine o nó agora. Aquela igreja tem revelação? Tem, irmão. Ele está falando da palavra de conhecimento. A irmã fez, eu posso ir para essa igreja? Pode. Por quê? Tem revelação lá? Tem. Lá a palavra. Boa resposta. Esse é um conhecimento revelado. Agora, manifestação movido do Espírito é um conhecimento não revelado que ele vai trazer à tona, né? É a palavra rema. Agora, engraçado, as pessoas procuram revelação. É muito curioso, né? Isso chama-se meninice. Paulo já falava sobre isso. É, né? Ninguém gosta, né? Não, aí ele passa, né? Por isso que o dom de profecia é um dos dons que fala de futuro. É diferente. Normalmente ele traz consolo, exortação, mas o dom da palavra da profecia, a gente desligou para amenizar. Para a irmã daqui a pouco, eu estou falando aí, a irmã está... eu pensando que a unção é frio. Agora a minha filha sempre quando está assim, dor de cabeça, qualquer pessoa que eu toco ora, sara, entendeu? Dons de curar. Isso já é um dom, esse é um dom determinado por Jesus. A Bíblia diz que você iria curar doentes, expulsar demônios, falar, beber coisa alguma lhe fará. Isso é geral, é a igreja que tem esse poder. Mas os dons de curar, ele é específico. Tem gente que ora por dor de coluna, fica bom. Só fica bom aquele tipo de enfermidade. Acredite, existe isso. Eu já vi muita gente trafegar nos dons de curar agora só com um determinado dom específico. Reinhard Bonk, esse cara faleceu, ele fazia
umas reuniões de mais de 2 milhões de pessoas lá na África. E quando eles ministravam, muita gente era curado de paralítico, de muletas, ele chegava lá, muita gente curada, e nos cultos que ele fazia, vinha muita gente com essa enfermidade. Deus que opera como Ele quer, da forma que Ele quer. É um dom de poder? Sim, porque tem os dons de curar, você tem os dons da fé e os dons da operação de maravilhas. Lembrando que os dons de poder são esses 3, e o dom da fé é uma convicção muito intensa que Ele faz falar. Isso vai acontecer. Isso é algo muito intenso que quando você bota para fora, acontece. Agora, acontece muito isso. Carol sabe o que eu estou falando, porque no ministério profético que Deus te deu, você vai operar muito nisso. É uma convicção muito profunda que você, quando coloca para fora, acontece. Mas aí que tá, às vezes você vai perceber que o dom da profecia é muito parecido. Porque o dom, muitas vezes, ele opera muito próximo, sempre ele opera muito perto da emoção. Quer ver? Se você continuar querendo muito, batismo de falar língua estranha, ou de tanto você ouvir, você reproduz aquilo. É simples. Fala, lê, repete várias vezes. Eu estou sentindo agora a irmã falando lê, estou aqui, ó. Entendeu? Tipo assim, a emoção de o querer muito, você vai ver que provavelmente você vai acabar reproduzindo. Porque o dom trabalha muito na emoção. Quer ver? Eu estou aqui, o dom da palavra de conhecimento. Eu estou sentindo algo, o dom de discernimento, eu estou sentindo algo estranho. Estou citando um exemplo simples. Lúcia, às vezes o olhar dela, parece que uma tristeza, algo, aquilo está me incomodando, é um indício espiritual. Mas não vai falando não, eis que vejo que a irmã está triste, eis que vejo que a irmã de manhã cedo quebrou o pau com o senhor Edivaldo. Entende isso? Porque aí se eu for no achismo, eu me lasco, porque o profeta que falava uma profecia que não era de Deus, era apedrejado em praça pública. Você quer falar alguma coisa, Mateus, ou quer me parar aí? Mas o dom trabalha muito perto da emoção, então essa sensação pode ser um indício da sua emoção. O dom é emocionante, mas ele não é emoção, não é emocional. Ele não depende do seu emocional para operar. Deus quer operar, às vezes ele vai usar você acabado. Acabou de quebrar o pau com uma pessoa ali me ajude, você não resiste, entende? Ele não se liga à sua emoção, ele não é emocional, ele não se move porque o seu estado de humor está baixo. Mas ele, quando você opera, é emocionante, é uma coisa de, puxa, você se sente pequeno diante da grandeza. Não acredito, eu orei, fulano ficou curado. Cara, o cara tava de câncer, velho, que loucura. Para Deus, uma dor de cabeça e um câncer. Mas para ele, foi extraordinário, porque fugiu do normal. Mas isso foi simples. Como é operar? Em nome de Jesus, seja curado. Ó, a simplicidade do evangelho. Só que a gente espera uma manifestação. Não, o anjo veio, tocou na minha língua, que nem Isaías, enfiou lá a brasa. Está queimando até agora, Senhor. Tem gente que está esperando a visitação do anjo. Danilo está esperando o anjo botar uma brasa. Ai, pastor. E aí ele, não foi, Carol, onde não foi? Eu estava achando que seria, né, botar uma brasa tenaz. Não, pastor, é aquela coisa, né, botou uma brasa aqui no minha amiga está queimando, sabe café quente quando você bater. Queimou, Senhor. Glória, agora eu fui bater. Foi brasa do céu, não, foi um café quente. Desculpa, é mais forte que eu. Eu estou me retendo indo para não rir mais e contar piada. Alguma pergunta que vocês querem? Sorria, você está sendo filmado. Vamos lá. Me contem mais. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A irmãzinha veio, olha aqui para o meu filho, meu pastor, o que é que ele tem? Está muito encapetado. Como assim? Aí ela veio diagnosticando. Sabe aquele paciente que já sabe o diagnóstico? Não, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele já diz tudo. Tá bom, seu doutor, então me diga, agora só precisa prescrever o remédio. Tipo assim, ele já sabe, ele já diagnostica tudo. É que nem um cliente que chega no escritório e diz, não, doutor, eu preciso de uma ação de não sei o que das quantas. Ele já vai dizendo o que o advogado tem que fazer. Entende isso? É a mesma coisa quando alguém já vem dizendo dentro da lógica dele o que ele está sentindo.
Eu preciso me permitir sentir no meu espírito e permitir na hora da oração, fechar meus olhos e concentrar. O Espírito Santo não sou eu, é ele, sou assim apenas um agente. Aí às vezes vai fluir por um caminho que você menos espera. E aí que mostra a condução. O operar é simples, só basta você estar disponível e ele faz. Agora, o resultado é fantástico. Quando é ele que move, não somos nós. Precisava fazer esse resumão aqui para poder dizer que o dom também você busca ele. E você deve buscar. Então falta o dons de línguas, na próxima aula eu falo, com o buscar dos dons. Porque qual é a maior evidência dos dons do Espírito? Nos dons de línguas é o que mais sobressai. Mas por quê? É tanto que Jesus fala, falarão novas línguas, tá? Ele diz lá, expulsarão demônios, por que ele não fala, terão dom de milagre? Por que não fala aqueles dons lá, né? Porque esse é o mais comum, é o que mais aparece, é o que mais representa. E por que não receber? Será que se eu não falo em línguas eu recebi o batismo ou não? Existem essas perguntas, essas dúvidas. Esse é o sinal. Se eu não tenho, se eu não falo em línguas, eu estou batizado ou não? Se eu falei uma vez e não falo mais, eu estou ou não? Batismo no Espírito. Essa é a dúvida. Se não for batizado no Espírito, não vai para o céu. Não, aquele ali é o batismo de redenção, né? Quem crê e for batizado será salvo. Não é o batismo não salva, mas a ausência dele leva para o inferno. Batismo no Espírito Santo é uma complementação da verdadeira batismo de fogo. Então, virá aquele que derramará sobre vós batismo, não só batizará com água, mas batizará com fogo. Isso quer dizer o seguinte, que é uma complementação. Eu morri para o mundo, nasci para Deus e recebo agora essa nova identidade, essa vida de Deus. É estranho a pessoa não ter. É incomum a pessoa não receber. Como é que você pode operar no Espírito sem o Espírito? Como é que você pode manifestar o dom dele sem o Espírito que opera o dom? Já, ele gera transformação. Aí é uma aula da nova vida, né, pastor? Da escola Nova Vida até. Da escola. Batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Batismo com porque quando ele está junto com os apóstolos, nova vida. Com os discípulos, ele fala. Ele deram só para o Espírito. Aí foi exato. Isso. Espírito. Aí depois, quando vem o batismo do Espírito Santo, que é aí ele vem ficar em Jerusalém até que do ato seja revestido. Então, batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, um revestimento. É no e com. No Espírito e com o Espírito. Eu recebo o Espírito, então eu fui batizado com. Eu não tinha e recebi. Agora, mas no Espírito, porque você já tem o Espírito Santo, aí você é bem lembrado. É que a gente fala que até Jesus, o Espírito só vinha sobre o homem e voltava. Ele vinha sobre Sansão e apossou-se o Espírito de Deus de Sansão e ele fez isso. Apossou-se o Espírito de Deus sobre Saul, aí ele fazia isso. Normalmente o Espírito vinha e voltava. Até Jesus, a Bíblia diz que desce como forma de pomba. Esse é meu filho amado, a ele eu vi. Então ele recebe o Espírito e fica sobre ele. Aí tanto que um dos primeiros sermões ele diz, hoje se cumpre a Escritura, Isaías 60, que ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque, então, hoje se cumpre. Aí foi até o maior alvoroço. Capítulo 4, versículo 18, 19 do livro de Lucas. Ele fala sobre isso. Então ele diz, hoje se cumpre essa profecia, que o Espírito estava sobre ele. Aí você vê lá em Atos, capítulo 4, salvo engano 12, ele diz que o Espírito Santo esteve sobre Jesus, que andou operando maravilhas. Então quando ele chega, morre, ressuscita e vai visitar os discípulos, a Bíblia diz que, do mesmo jeito, que versículo 21 e 22, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, assim como ele me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito. Acabou ali. Depois que Jesus morreu, Paulo ensinou, com a boca se confessa, com o coração crê. E aí quando você faz a confissão, daí eu confessar, aceitar Jesus, o Espírito entra na sua vida. O Espírito Santo entra. Ele não estava. Passa a fazer morada. A Bíblia fala que o espírito do homem, todo homem tem, mas o espírito volta para Deus. O único lugar de habitação onde Deus pode habitar é no espírito. Por quê? João 4, 24. Ele é espírito. Ele não habita no corpo, ele habita no espírito. Mas o seu espírito está dentro do seu corpo. Você tem a alma, a psicologia chama isso de dicotomia. Dicotomia, só existe alma e corpo.
A Bíblia fala de tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, que todo o nosso corpo, alma e espírito seja santificados. Então quer dizer que tem 3 dentro de um. É que nem olhar o sol. Você olha o sol, quanto sol você vê? Um sol, mas você sente o que dele? O calor e a luz. E o sol, que é a estrela. Então, 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Você olha para Deus, você não vê 3. Mas a ação do Espírito é essa que ele está em nós. Você não tem como olhar para Deus sem o que Jesus fez na cruz. É o que te dá acesso. Entende como eu quero dizer? É quando você liga a luz, você aperta o interruptor. A luz veio, mas só quem gerou foi a energia. Então o Espírito está dentro do seu Espírito. Isso, porque você aceitou a Jesus. É por isso que quando você vem para a igreja, você sente o Espírito Santo aonde? No Espírito, não é na carne. Agora o demônio você sente aonde? Na carne. Aí é mais fácil, se o cara estiver na carne, o demônio pega rápido, entendeu, irmão? Mateus vai fazer isso. Vai, ele vai. Ó, irmão, tem mais 3 aulas sobre esse negócio aqui, vai dar rolo esse negócio aqui, viu? Ó, viu? Você está na carne. É mais fácil o capeta entrar, o cara estando na carne, né? Porque se estiver no espírito, Deus não se manifesta para o senhor na carne. Se você estiver na carne, você está morto. Não, tipo assim, no corpo, né? Carne é obras carnais, né? Digamos assim. Agora, quando o Espírito vem sobre o nosso espírito, você sente que as sensações são diferentes. Você sente a presença dele, é no espírito, gente. Você entra aqui, algo vem, uma alegria vem dentro. Uma sensação de se arrepender. Não é o lugar. É o choro bom que lava. É. Aquele choro de A gente volta flutuando, né? Isso, essas sensações é no espírito. Quando você lê, por exemplo, a Bíblia, você não pode ler na carne. Você tem que ler no espírito. O Espírito Santo fala comigo, por isso que ele manda meditar. Que o meditar do meu coração seja todo dia agradável a ti. Isso quer dizer que eu tenho que pegar aquela palavra em Espírito Santo ministro. É tanto que você pode orar em línguas no Espírito. Paulo dizia, eu oro em línguas mais do que todo mundo. Vocês vão ver isso aqui. Você pode estar aqui, ó, porque o Espírito, ele pode estar orando. Faça um teste hoje, em nome de Jesus. Chega em casa, quando você for orar, dormir, descansar, o Espírito Santo intercede pelo meu espírito. Senhor, eu não posso... Eu tenho um corpo cansado, que para amanhã eu tenho que estar, tenho um monte de coisa para fazer, mas intercede pelo meu espírito. Você vai falar. Quantas vezes eu já acordei falando em línguas? Ah, aleluia. Mas é o meu espírito que estava orando, porque o Espírito Santo está em meu espírito, ele intercede por nós, gemidos inexprimíveis. Faça esse teste. É muito forte. Isso é uma coisa que tem que ser de hábito. Quantas vezes você se pegou orando, por exemplo? E quando você está orando, dormindo, você vai ver que o demônio também visita. Você acorda de madrugada com uma sensação de aperto. Isso já aconteceu, né? Isso é ataque espiritual, porque você está movido ali no espírito e o seu espírito em seu espírito está orando. O espírito em seu espírito. Você não está de joelho dobrado. É tanto que você está falando em língua, você está aqui, ó, falando em língua estranha, no seu espírito, mas não está saindo nada. Não é normal? Você está falando em línguas aqui dentro do seu espírito, sem falar com a boca. Porque o dom de línguas é a oração a Deus. Mais nada. Então não se expulsa demônio falando em línguas, não se ministra falando em línguas, porque o cara... Eita na canamacanaba, roma cananana, siri, anda, chica, lava, saia. O Abará baixou, a Carajé subiu, chupa, bala house. Antigamente eu achava que se eu falasse assim, eu estava blasfemando contra o Espírito. Ó. Quanto nós nessa noite fomos acrescentados. Mas mais do que aprender é praticar. O desafio, Senhor, está em exercer o que o Senhor colocou em nossas mãos e derramou sobre nossa vida. Mais até mesmo do que aprender, Senhor. Tua palavra diz que o Evangelho constitui não somente de ouvir, mas de praticar. Ensina-nos agora a alinhar tudo que nós ouvimos nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Não é que queremos aparecer, ao contrário, queremos nos humilhar para depender da Tua voz, da Tua direção, para depender do que o Senhor tem para nós. Aliás, Pai, nós não pedimos isso, mas queremos Te honrar, manifestar a glória do Teu nome através dos sinais, para que muitos creiam, ouçam, vejam e recebam a glória do Senhor da mesma maneira.
Deus abençoe a toda a equipe, abençoe a liderança, abençoe também os nossos futuros líderes que estão sendo formados aqui, os que aqui não estão. Traga também cura, saúde, ministre sobre os que aqui também não puderam estar e os que aqui estão de uma forma sobrenatural. Leva-nos para mais fundo, nos leva para um relacionamento mais íntimo contigo, porque esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima. Se você gostou, compartilhe e deixe seu comentário. Seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outros irmãos. Na próxima quinta-feira estaremos de volta na nossa mais uma vez Escola de Profetas. Deus te abençoe.